Eu me lembro como se fosse ontem o que aconteceu na minha vida no ano de 2012. Eu me chamo Renato. Eu moro em Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Eu trabalho como enfermeiro, essa é a minha profissão. E numa tarde, depois do trabalho, pouco antes de anoitecer, eu me reuni com alguns amigos diante do prédio onde eu morava naquele ano. Do outro lado da rua tinha um barzinho e os meus amigos sempre se reuniam ali e ficavam até tarde conversando, cantando, bebendo, se divertindo. E naquela tarde eu parei ali para conversar com eles. Eu estava chegando no meu prédio, eu olhei para o outro lado da rua, vi que tinha alguns amigos reunidos ali. Eu atravessei a rua e fui até aquele bar e ficamos lá conversando. A minha mãe sempre tinha aquela preocupação comigo. Ela queria que eu chegasse logo em casa. Ela sempre vivia falando: depois do trabalho, venha direto para casa. Não vai ficar parado por aí. E eu ainda não tinha comprado meu celular naqueles dias. E a minha mãe, claro, ficava muito preocupada. Mas como eu estava a poucos metros do meu apartamento, eu fiquei tranquilo ali na roda de amigos, conversando, dando risada. E era mais ou menos umas 10 horas da noite, quando eu me levantei, me despedi de todos eles e comecei a voltar para minha casa. Eu atravessei a rua, segui na direção do prédio onde eu morava, e foi aí que algo muito assustador aconteceu comigo. Eu não vou negar que eu senti medo naquela noite. Eu senti muito medo. Eu sei que a maioria dos homens não gostam de falar que tem medo, porque acham que talvez isso seja coisa de criança. Mas na verdade, o medo está em todos. Se você não tem medo disso, talvez tenha medo daquilo. Infelizmente, os homens têm muita dificuldade em declarar que realmente tem esse sentimento. Mas eu não tenho vergonha e nem me preocupo se alguém vai rir de mim depois que eu contar essa história. Afinal de contas, muitas pessoas já souberam sobre ela, porque logo depois do que eu vi naquela noite, eu saí correndo. Eu corri muito e acabei voltando lá no barzinho onde os meus amigos estavam. E cheguei ali apavorado. Meu coração parecia que iria sair pela boca. Eu estava até sem fôlego, de tanto que eu corri pelo susto que eu levei naquela noite. Tudo aconteceu no dia 12 de 12 de 2012. Talvez essa data não tenha significado importante para muitas pessoas. Afinal de contas, ela não lembra um feriado, também não tem significado sobre um acontecimento histórico mundial. É apenas uma coincidência numérica. Mas para mim, essa data ficou muito marcada na minha vida, principalmente pelo desespero que eu senti naquela noite. Como já disse, era mais ou menos umas 10 horas da noite. Depois que eu atravessei a rua, eu cheguei no meu prédio e eu sempre tinha o costume de chamar o elevador. Mas como eu morava no 5º andar, naquela noite eu decidi ir pelas escadas. Eu estava pensando alguma coisa, fazendo alguns planos para o futuro e decidi então subir pelas escadarias, enquanto ia pensando no que pretendia fazer num futuro bem próximo. Mas o incrível é que eu nem notei, note bem, o meu andar, o meu apartamento passou despercebido na minha cabeça. Eu passei por ele e nem me toquei com isso. Eu fui para o 6º andar, o 7º, e cheguei até o 10º andar. E o pior, eu saí, peguei a escada de emergência e comecei a subir para a laje do prédio.
Eu nem tinha ideia do que estaria fazendo ali naquele lugar naquela hora. Por que eu fui até aquele local? Eu nunca tinha ido até aquele lugar, somente as pessoas que trabalham no prédio é quem subiam até lá para resolver alguma coisa na caixa d'água, sei lá, antena de televisão. Mas aquela noite eu fui levado até aquele lugar e enquanto estava subindo aquela escada escura, eu estava olhando a lua e continuava subindo, sem entender o que estaria indo fazer lá. Parecia que uma força estava me atraindo até aquele local. E eu estava então meio curioso para saber o que estava acontecendo ali. Até pensei em voltar, mas algo me impedia de parar de caminhar. E eu continuava subindo aqueles degraus na direção ao topo do prédio. Quando eu estava chegando quase no limite daquela escadaria, foi aí que eu tive um grande medo naquele momento. Encostado na grade, eu avistei um vulto escuro e aquele vulto acenou para mim. E ainda ouvi a sua voz rouca dizendo: Renato, se aproxime. Não tenha medo. Venha até aqui. Eu preciso falar com você. Naquela hora, eu senti meu corpo tremer, senti arrepios. Até os meus cabelos ficaram arrepiados. Um frio que eu nunca havia sentido na vida percorreu a minha espinha naquele momento. Novamente eu me esforcei para parar de caminhar, mas como eu percebi que não iria conseguir, porque alguma coisa estava me puxando lá para cima, eu me agarrei na grade de proteção ali do parapeito e fiquei segurando com muita força. Aquele vulto ainda continuava sinalizando para mim e mais uma vez disse: Renato, venha, não tenha medo. Como eu estava parado, aquele vulto subiu na grade e saltou. No momento que aquele vulto saltou lá para baixo do prédio, eu senti que aquilo que estava me agarrando me soltou naquele momento. Então eu saí correndo. E eu corri muito. Desci aquela escada do prédio em poucos minutos. Atravessei o pátio correndo, atravessei a rua e fui parar lá no barzinho onde os meus amigos ainda se encontravam naquela hora. Chegando lá, eu já quase sem fôlego, as pessoas disseram que eu estava pálido, a minha boca estava seca. Eles me ajudaram a sentar numa cadeira, trouxeram um pouco de água e depois de alguns minutos eu consegui contar para eles o que eu acabei de ter visto lá em cima do meu prédio. 2 deles pediram para subirem comigo para ver se tinha alguma coisa lá no alto. E nós fizemos assim. Nós entramos no prédio. Só que desta vez nós subimos de elevador. Lá no alto, nós saímos até a escada de emergência e caminhamos até a altura da laje, lá do último andar. Olhamos ao redor. Eu ainda estava muito assustado, não queria ficar ali. Eu queria descer rápido. Mas os meus amigos queriam descobrir se havia alguma pessoa lá que estava me assustando. Mas a gente não encontrou ninguém ali naquele momento. Depois nós descemos. Eu parei no andar onde eu morava, lá no 5º andar. E eles seguiram até lá embaixo, no térreo. Eu entrei no meu quarto. E naquela noite eu não consegui dormir direito. A minha mãe estranhou. Ela foi perguntar para mim por que eu estava com aquela fisionomia de assustado. Eu pedi para ela sentar na cama e contei a ela o que tinha acontecido. E ela me contou uma história que há alguns anos, logo depois que aquele prédio foi construído, uma pessoa subiu até o último andar e pulou lá de cima, cometendo suicídio. Talvez tenha sido o espírito daquela pessoa que me chamou até aquele lugar. Na verdade, eu nunca soube o que era aquilo, mas parecia que aquela coisa
e estava tentando me puxar até perto dele, para me fazer pular lá de cima também. Mas para minha sorte, eu pensei rápido e me agarrei naquela grade e fiquei segurando firme. Parei de caminhar e aquele espírito pulou sozinho. Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. Aquela data ficou gravada na minha memória. Tanto porque que é uma data fácil de ser lembrada. Mas ainda hoje, eu fecho os olhos e parece que eu vejo aquele vulto no final da escada, sinalizando para mim e chamando pelo meu nome.